Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Mas antes, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos clamar a presença do Santo Espírito para que Ele nos conduza nessa meditação, para que Ele nos ajude a bem ouvir a palavra do Senhor e a tornar tudo o que nós vamos meditar aqui encarnado, vivo, real na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos na última semana do ano litúrgico, né? Nós estamos nesse tempo em que a liturgia tem nos falado, você deve ter percebido isso pelo Palavra Encarnada, a liturgia tem nos falado do fim dos tempos, dessa nossa necessidade de perceber que há um momento de fim dos tempos e que nós precisamos nos preparar, vigilantes. E esse tempo em que se encerra o ano litúrgico e vai iniciar o advento, né, o novo ano litúrgico, é um momento muito oportuno para nós fazermos essa meditação. E no Evangelho de hoje é muito interessante porque Jesus traz um exemplo dos brotos, né, das árvores, da figueira. Ou seja, Jesus fala para o povo daquela época de um conhecimento, de uma realidade que era muito comum para eles. Ou seja, as pessoas do tempo de Jesus, elas viviam lá da agricultura, muitas pessoas conviviam com as plantas, elas sabiam das estações do ano pela vegetação, pelas plantas, pelos brotos. Então, era um conhecimento, digamos, senso comum entre eles. E aí Jesus diz, ó, essas coisas vocês sabem, é preciso agora que vocês estejam atentos aos sinais do céu. Essas coisas da terra, essas coisas do mundo, vocês sabem identificar. É preciso que vocês estejam atentos aos sinais do céu. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Talvez a gente hoje não entende muito de planta, mas dentro da sua profissão, você entende quando algo pode dar errado. Você, talvez na sua liderança, dentro da comunidade, você já consegue ter uma previsão de certas coisas no seu serviço, na casa de acolhimento. Ou seja, você consegue perceber sinais da sua realidade cotidiana. Vamos supor que você é um profissional da saúde. Então, você consegue perceber, né, pelos indícios, pelos sintomas daquela pessoa, como que ela vai estar. De repente você é coordenador de grupo e aí a programação começa a se esticar, ficar ali um pouco. Você já consegue prever um atraso, você já consegue se antecipar, você já consegue se organizar. Então, isso é sabedoria. De repente, na casa de acolhimento, você consegue prever aí se a comida vai dar para quantos dias, se precisa solicitar, então, que seja reabastecido, como é que vai, para quantos, a dona de casa sabe, né, para quantos almoços dá, para quantos jantares dá, e aí ela vai fazendo uma programação, ou seja, algo que está dentro do seu cotidiano, você consegue perceber os sinais. Isso é sabedoria, mas sabedoria vinculada ao mundo. Hoje, Cristo vem nos alertar que nós precisamos desta mesma sabedoria que nós vamos desenvolvendo nas coisas terrenas
para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para as coisas do Pai. Ou seja, é preciso perceber os sinais do reino. É preciso perceber que o reino de Deus está perto e é preciso trabalhar por conta disso. E aí Jesus finaliza o evangelho de hoje, né? Ele nos fala dessa vigilância, dessa alerta, mas ele nos fala uma coisa muito fundamental, que a gente escuta várias vezes, né? Tem aquela música muito tradicional na liturgia que fala: céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. A gente sabe até fazer a coreografia, a gente já escutou desde criança, faz a coreografia de que céus e terras passarão, mas a palavra não passará, né? Faz não passará. Mas às vezes a gente não para pensar nisso. A gente deixa que isso passe também. O que é uma palavra, meus irmãos? A palavra, ela tem o poder de definir alguma coisa. Pense na sua palavra. Pense quando você diz que alguma coisa, por exemplo, que o que está aqui na minha frente é uma cadeira. Quando você diz que isso é uma cadeira, você está nomeando uma realidade. Se de repente a gente pegar essa cadeira e usar para apoiar outras coisas e de repente, ou virar de cabeça para baixo, de repente ela vai deixar de parecer com uma cadeira, ou ela vai ser usada como uma mesa, né? Assim, como algo de apoio. E aí a gente já pode chamar ela, inclusive, de outra coisa, se ela ganhar outra função. A nossa palavra, ela é mutável. E, inclusive, se a gente pensar na realidade mundana, muitas vezes a gente tem um conhecimento de algo. Aí vem a ciência, vem os estudos e conseguem desvendar outras coisas, descobrir, por exemplo, um microscópio que vai ver ainda as partículas menores e vai descobrir a matéria, a substância de cada coisa. E aquilo que antes era, inclusive, verdade, pode deixar de ser para a ciência. Quando a gente descobre uma nova coisa, quando, por exemplo, se muda, né, os conceitos e as nomenclaturas de algumas coisas. E na ciência isso é possível. Isso, inclusive, é chamado de evolução, né? Isso é chamado de atualização. Mas o que Deus quer dizer é que para Deus a sua palavra não passa. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela não só define as coisas, ela não só dá nome às coisas, mas ela cria. Quando Deus diz, faça-se, faz. Quando Deus diz, faça a luz, ela acontece. Ela não é só atestar, comprovar alguma coisa que já existe. A palavra de Deus é criar. E isso pode ser muito filosófico, mas na meditação de hoje, no Palavra Encarnada de hoje, nós queremos trazer para a nossa vida. E o que nós gostaríamos de colocar para você é que a sua vida é palavra de Deus. Como assim, né? Quando Deus criou você, quando Deus pensou você, Ele proferiu uma palavra e disse, faça-se este ser humano, faça-se esse meu filho, faça-se essa minha filha. E quando Ele lhe criou, Ele lhe deu ali uma identidade, Ele lhe deu uma vocação, um chamado, Ele lhe fez homem, lhe fez mulher, lhe deu um carisma específico de ser lumen, lhe colocou dentro de uma realidade, de uma cidade, de uma família específica, ou seja, Ele criou você com a força da palavra dele e te deu já várias características. E aí você precisa lembrar, a palavra de Deus é aquilo que não passa. E a sua vida, a sua vocação também é algo que não passa. Ou seja, de todas as coisas que você faz, de todas as coisas que você sabe, talvez quando a gente deu o exemplo no começo sobre coisas que você sabia planejar, testar, prever, você até se sentiu sabido, né? No sentido de saber muitas coisas, de ser alguém que consegue prever sinais sociais, sinais no serviço, sinais na sua família. Mas hoje o Senhor quer te chamar para pensar que nada disso vale se
a palavra de Deus na sua vida, na sua vocação, na sua identidade, na sua existência, ela não for eterna. Ou seja, a palavra de Deus na nossa vida que nos cria, ser humano, homem, mulher, filho de Deus, cristão, lumen ou qualquer outro carisma específico, ela precisa ser essa palavra que não passa e que não vai passar. Isso é forte, meus irmãos, ainda mais nesse tempo em que nós estamos no finzinho do ano litúrgico. É preciso que nós façamos com que a nossa vida seja essa palavra de Deus, que é eterna, que não passa, mas que ela seja uma palavra testemunhada, que ela seja uma palavra viva. Ou seja, se eu tenho uma cadeira que ninguém senta, ela deixa de ser cadeira, assim, ela vai perder a função. Se eu tenho um ser humano, um filho de Deus, que nasceu com um carisma, com uma vocação, e ele não testemunha, ele não manifesta, ele não vive, ele perde a sua essência. Hoje o Senhor quer nos chamar a percebermos que as palavras dele não passam. E aí você nunca mais vai cantar a musiquinha e fazer a coreografia sem pensar nisso. A palavra que não passa é também a minha vida, é também a sua vida. E a nossa vida, ela tem um sentido, não é uma vida qualquer. Deus criou com um sentido, mas é preciso que nós façamos jus, que nós vivamos a nossa vida com essa palavra que não passa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o dia de hoje, essa semana, esse finzinho do ano litúrgico seja um momento oportuno de nós fazermos a nossa vida eternizada como uma palavra que vale a pena ser vivida. Que Deus nos abençoe.